Então, continuando a leitura do livro A Word to the Little Flock, Mensagem ao Pequeno Rebanho, nós paramos na página 56 e nós vamos tratar de algumas informações agora bastante comprometedoras, vexatórias, eu diria, para o casal White e para o movimento adventista, né? Para a igreja adventista como um todo. Quando a gente se depara com essas informações, a gente entende porque não é possível para os adventistas aqui da Casa Publicadora Brasileira imprimirem esse livro na íntegra e permitir que os irmãos conheçam o conteúdo deste livro, porque algumas informações que existem aqui são vergonhosas, são vexatórias. Enfim, vamos continuar a partir deste parágrafo aqui. O Sr. Tiago White vai dizer o seguinte: é bem sabido que muitos esperavam que o Senhor viesse no 7º mês de 1845. Você ouviu bem? Eu vou ler de novo. É bem sabido que muitos esperavam que o Senhor viesse no 7º mês de 1845. Acreditávamos firmemente que Cristo viria, uns poucos dias antes daquele tempo chegar. Eu estive em Fairhaven, em Dartmouth, Mass., com uma mensagem sobre essa questão do tempo. Nesta época, Ellen estava com um grupo em Carver, Massachusetts, onde ela viu, em visão, que poderíamos ficar desapontados e que os santos poderiam passar pelo tempo de angústia de Jacó, que estava no futuro. Sua visão da angústia de Jacó era totalmente nova para nós, assim como para ela mesma. Então, se você não perdeu a conta, nós já passamos pelo desapontamento de 1843, pelo desapontamento de 1844, que é conhecido como o Grande Desapontamento, mas talvez uma informação que você não saiba e que é tratada aqui, relatada no primeiro livro da Sra. White, do Espírito de Profecia, é um desapontamento acontecido em 1845. Mais um desapontamento. Na verdade, após essa data, eles continuaram marcando, né, datas para o retorno de Jesus Cristo. O Sr. José Bates foi responsável por marcar uma nova data do retorno de Cristo para 1851, tá? Essa data, obviamente, ela não, mais uma vez, né, é descrito um novo desapontamento, mas não é relatado aqui neste livro. E a partir do desapontamento de 1851, o casal White, eles começaram a evitar o Sr. José Bates, né? Até porque em 1851 eles já estavam vendendo bastante livros, né, artigos, então eles não eram mais tão dependentes do Sr. José Bates. Então, após o desapontamento de 1851, eles se separaram. Mas nós estamos relatando aqui um livro escrito no ano de 1847. Então, neste momento, era muito importante para o casal White a ajuda financeira do Sr. José Bates. Eles eram dependentes do Sr. José Bates nessa época. Então, daí a necessidade deles, da Sra. White, por exemplo, ter feito todo esse relato que eu li no vídeo anterior, referente à visão do santuário do Santíssimo no céu, e que lá estavam as tábuas, não é? Onde mencionava que o sábado era o selo de Deus e seria a parede de separação entre os cristãos, né? Ela disse isso porque o Sr. José Bates, quem trouxe a doutrina do sábado para a igreja adventista, e ele não abria mão da doutrina do sábado. Então, eles fizeram este acordo informal, né? E como nós vimos anteriormente, o Sr. José Bates, ele tinha dúvidas em relação à Sra. White como profetisa do Senhor. E então, a leitura que eu vou fazer a partir de agora foi a forma que a Sra. White encontrou para fisgar o Sr. José Bates. E eu vou fazer a leitura e nós vamos verificar o porquê a partir de agora, tá? Continuando aqui então,
Em nossa conferência em Topsham, Maine, em novembro passado, Ellen teve uma visão das obras da criação de Deus. Ela foi guiada para os planetas. Então, ela não passou por esses planetas, ela foi guiada para eles, tá? Ela foi guiada para os planetas Júpiter, Saturno e de outro planeta também. Depois que ela saiu de visão, ela pôde dar uma descrição clara de suas luas e etc. Todos sabem que ela não sabia nada de astronomia e que não conseguiria dar resposta a nenhuma pergunta relativa aos planetas antes dela ter tido essa visão, né? Apenas para a gente contextualizar a visão da senhora White, ela não é relatada apenas neste livro. Eu vou pegar uns outros 2 livros aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Então, nós estamos de posse de mais um livro aqui. O Grande Movimento Adventista foi escrito por J.N. Loughborough. E este senhor, o senhor Loughborough, ele é um dos pioneiros adventistas, né? Um dos que deram início ao movimento adventista. E este aqui é o livro dele, tá? Então, ele vai relatar as visões que a senhora White teve do céu aberto e como foi que ela relatou essas visões de Júpiter e Saturno, tá bem? Então, neste livro aqui, ele diz o seguinte: no ano anterior, num periódico chamado Illustrated London News, Lord Rosse tinha publicado, no dia 19 de abril de 1845, uma matéria de grande interesse para os astrônomos. Então, ele começa dizendo aqui que o Lord Rosse, ele havia publicado, né, em abril de 1845, uma matéria de grande interesse relatando algumas descobertas astronômicas, tá? E a partir daí, nós vamos verificar aqui o que a senhora White falou sobre as visões que ela teve desses planetas. Ela disse: estou vendo 4 luas. Disse o irmão Bates, ela está vendo Júpiter. Em seguida, tendo feito movimentos como se viajasse pelo espaço, ela fez alguns movimentos como se estivesse voando pelo espaço. Eu não sei que movimentos seriam esses, né? Para ela descrever estar voando pelo espaço, mas enfim. E aí ela começou a descrever os cinturões e anéis em sua beleza sempre variável. Disse então: estou vendo 7 luas. O irmão Bates exclamou: ela está vendo Saturno. Então, mais à frente, o senhor José Bates, sobre essas visões, ele vai relatar o seguinte: como eu gostaria que Lord John Rosse estivesse aqui esta noite. O irmão White perguntou: quem é Lord John Rosse? Disse o irmão Bates, ele é um grande astrônomo inglês. Então, outro relato, né, sobre a visão da senhora White. Isso aqui é uma testemunha, uma senhora que estava lá vendo a senhora White ter essa visão, e ela diz: esta foi sua primeira visão sobre o mundo estelar. Após contar em voz alta as luas de Júpiter e logo após as de Saturno, ela nos deu uma bela descrição dos anéis deste último. Então, irmãos, o que acontece aqui? O senhor Lord Rosse, ele mencionava no artigo dele exatamente essa questão das luas de Júpiter e Saturno e a quantidade delas. Então, a senhora White contou esta visão com esses detalhes sobre as luas de Júpiter e Saturno exatamente para convencer o senhor José Bates de que ela estava tendo uma visão real do céu. No livro Vidas e Ensinos,
da senhora White, no capítulo 13, o amor de Deus para com o seu povo, ela vai dizer que teve uma visão de outros mundos. Ela vai dar detalhes das coisas que elas viam nesses outros mundos, como o povo de lá eram bem mais altos, eles também eram pessoas muito mais sábias, e tudo isso em razão do pecado nunca haver entrado nesses outros planetas, né? Ela vai mencionar também as árvores do conhecimento do bem e do mal, mas que nenhum desses habitantes destas terras provaram, né, desses frutos, por isso que o pecado nunca entrou nesses planetas. E ela, no texto, ela não vai nominar os planetas, mas nós temos aqui a ilustração de quais seriam esses planetas. Então, no livro Vida e Ensinos, não é? O ano desta edição, deixe-me ver, de 2006, e por essa data eles ainda colocavam as imagens dos planetas Saturno e do planeta Júpiter, não é? Como vocês podem ver aqui no livro Vida e Ensinos. Então, além da palavra ao pequeno rebanho, nós temos esses dois livros aqui que mencionam as viagens da senhora White aos planetas Júpiter e Saturno. Algumas pessoas alegam, irmãos, que a senhora White jamais disse ter ido aos planetas Júpiter e Saturno. Deixe-me lembrar a vocês que este livro aqui ele foi escrito a 3 mãos, por James White, José Bates e Ellen White. Inclusive, este aqui foi o primeiro livro da senhora White. Será que ela não leria, ela que era uma leitora voraz, ela não leria o primeiro livro do Espírito de Profecia, que inclusive foi escrito por ela, por seu marido e pelo senhor José Bates? Este livro foi escrito em 1847 e a senhora White faleceu no ano de 1915, portanto, 68 anos depois de haver lançado este livro aqui. E em nenhum momento ela falou que não havia viajado aos planetas Júpiter e Saturno. O que a senhora White não contava era com a evolução dos observatórios celestes, dos satélites e sondas espaciais, não é? E apenas para a gente contextualizar o que são os planetas Júpiter e Saturno, aos quais a senhora White viajou, deixa eu me falar para vocês, irmãos, o que se sabe pela ciência sobre esses planetas. O planeta Júpiter é um planeta gasoso. Você não conseguiria firmar os pés no planeta Júpiter porque ele é composto de gás. A temperatura no planeta Júpiter é de aproximadamente 110 graus Celsius negativos. A atmosfera de Júpiter é composta de hidrogênio, de hélio e de gás metano. E a superfície de Júpiter ela é constantemente atormentada por tempestades que giram em torno de 1.450 km por hora. Então, você tem gases espaciais, você tem poeira, você tem rochas espaciais, tudo isso girando a 1.450 km por hora. Em relação às luas de Júpiter, até o momento, sabe-se que Júpiter possui 95 luas, tá? Apenas para a gente contextualizar o que é o planeta Júpiter. Mas então vamos nos mudar ao planeta Saturno. Vamos verificar se as condições em Saturno são melhores do que Júpiter, tá bom? Saturno também é um planeta gasoso. Também é um misto de gases, rochas espaciais e poeira espacial, tá? A temperatura em Saturno é de
uma temperatura negativa em 178 graus Celsius. Portanto, 178 graus Celsius negativo. A atmosfera de Júpiter é composta de hidrogênio, hélio e... perdão, irmãos, nós estamos falando agora, nesse momento, do planeta Saturno, né? A atmosfera em Saturno é composta de hidrogênio, hélio, e Saturno possui uma radiação mortal. Portanto, se você não morrer em um choque com uma pedra espacial, com o atrito com a poeira espacial, né, e os gases, você morrerá instantaneamente pela radiação do planeta Saturno, tá? As tempestades na superfície de Saturno chegam a uma velocidade de 1.800 km por hora. Em relação às luas de Saturno, até o momento, inclusive uma reportagem bem recente, disse que Saturno possui 274 luas. Portanto, irmãos, visitar esse planeta e as civilizações desse planeta seriam equivalentes a nós dizermos que nós moramos dentro de um liquidificador ligado. Seria mais ou menos isso. Ou então, você dizer que conseguiu atravessar a turbina de um avião e sair do outro lado ileso. Seria mais ou menos você dizer que durante 24 horas do seu dia você consegue viver sob essas condições. Então, as informações que a senhora White usou para demonstrar ao senhor José Bates que ela era uma profetisa do Senhor, são as mesmas informações que gritam a nós hoje, século 21, ano 2025, que ela, obviamente, não pode ter dito essas coisas como mensagens vindas diretamente de Deus para a humanidade, não é? Hoje em dia, para nós, serve exatamente como um documento de que ela não é uma pessoa que falava inspirada por Deus. Mas será que na época dela existiam mais pessoas que tinham essa ideia de vida em planetas aqui do sistema solar próximo de nós? E a resposta é sim. O profeta Joseph Smith, profeta dos Mormons, ele também falava sobre vida em outros planetas, tá? Outro que também falava em vida, inclusive em Júpiter, e assim como a senhora White, ele também conversou com um habitante de Júpiter, ele fez uma entrevista com um habitante de Júpiter, não é? Foi o senhor Allan Kardec, do movimento espírita, tá? E apenas para a gente, uma informação, para a gente entender o porquê que a senhora White, ela se colocou nessa tarefa de relatar as visitas que ela fez aos planetas Júpiter e Saturno. O senhor José Bates, ele era um capitão aposentado da Marinha Americana. Então, para que ele pudesse fazer as suas viagens, era necessário ter o conhecimento de astronomia. Então, ele tinha a necessidade de reconhecer os astros celestes para que ele pudesse traçar as suas rotas marítimas a partir dos astros celestes, para que ele pudesse manter os navios sempre na rota correta. Assim como nós temos hoje o GPS, o senhor José Bates, ele tinha os astros celestes para se locomover no mar, né? Ele usava os astros celestes como referência. E a partir desse conhecimento que foi necessário o senhor José Bates desenvolver em astronomia, ele se tornou um entusiasta em astronomia. Então, toda a literatura que tratava desse assunto, não é? Ele adquiria todo o livro, toda a revista que tratava de astronomia, ele comprava. E entre as reuniões dos adventistas, do movimento milerita e do movimento adventista, entre as reuniões, o senhor José Bates, ele costumava conversar com os membros dessas reuniões sobre esses assuntos de astronomia.
ele ficava muito empolgado em compartilhar essas informações com os irmãos, tá? E foi daí que o senhor e a senhora White foram pescando essas informações que ela utilizou nas visões dela para convencer o senhor José Bates de que ela era uma verdadeira profetisa. Informações essas que hoje nos provam o contrário, né? Então, foi esse acordo informal, né? A senhora White e o senhor White aceitaram o sábado, né? Introduziram o sábado à doutrina adventista, e ela não simplesmente disse para o senhor José Bates que a partir daquele momento ela estava aceitando o sábado, não. Ela disse que adentrou o Santíssimo, que adentrou no santuário do céu, ela viu as tábuas de pedra, ela viu os mandamentos escritos na tábua de pedra, e que o sábado seria o selo de Deus e que seria importantíssimo para a salvação ou para a perdição dos cristãos. Ela não disse simplesmente que estava aceitando o sábado. Agora, é interessante é que a senhora White, ela teve o sonho do cordão verde por volta de 1844, mesmo por volta do ano do grande desapontamento. Ela ainda era bastante jovem, e nós estamos falando aqui do ano de 1847, e ela, por todo esse tempo, ela tinha o anjo assistente acompanhando-a, e em nenhum momento antes disso esse anjo havia dito a ela que ela estava transgredindo o sábado, né? É interessante essa informação, tá bom? Aliás, o sonho do cordão verde, a senhora White teve no ano de 1842. Então, no ano de 1847, quando esse livro aqui foi escrito, e aparentemente ela começou a guardar o sábado no ano de 1846, então, pelo menos por 4 anos, esse anjo que a acompanhava permitiu que ela transgredisse o sábado por todo esse tempo, né? Antes dela ser avisada que estava transgredindo o sábado, a própria senhora White, né? Então, irmãos, nós vamos seguir aqui para uma outra informação. Nós estamos chegando bem próximos do final do livro, mas eu vou dar uma pausa nesse vídeo porque já tem 23 minutos, estamos chegando, e eu volto logo mais na página 59 com o fechamento do livro, tá bem?